Salve, salve, turma do café! Vamos lá falar um pouco de imposto de renda, mais um pouco de imposto de renda hoje? Hoje a gente fala com quem sabe da coisa, porque tá lá do lado da Receita Federal. Então falo com o Júlio Curvo. Tentei baixar a declaração, entrei na página do imposto de renda. Eu acho que ela tá num lugar mais difícil, tá? Eu achei o site mais complicado dessa vez. Aliás, eu acho que eu vou mostrar, até porque eu não sei se todo mundo já baixou o programa, se sabe baixar, eu sei que tem alguma dificuldade aí para isso. Então, acho que eu deixei as páginas abertas aqui como uma forma de mostrar para vocês também como é que é essa possibilidade, como é que se encontra, né? Como é que chega lá. Então, eu deixei duas páginas aqui. Ó, entra no site da Receita. Então, deixa eu só puxar pra cá. Gente, fazer a coisa ao contrário não dá certo. Eu teria que pegar o celular na mão. Aí vira uma bagunça. Você entra nessa página aqui. Mas então, Léo, essa é a coisa. Mesmo que você restitua, você pagou. E você consegue destinar. Olha lá o Júlio. Era isso que o Júlio estava me falando, que é Não, mas tá tudo certo que é para restituir, mas você pagou e você não pagou pouco. Essa é a sacada que o Júlio vai poder dizer pra gente. Descobri. Peraí, teve cachorro que me roubou bombom, gente. Renato, gente, eu preciso de. Peraí, que eu não vou deixar o cachorro comer o bombom. Peraí. Acidente, gente, acidente. Priscila. Ai, meu Deus. Desculpa, olha isso. Roubou meu bombom, gente. Vamos ver, Júlio. Vamos, aceita aí, Júlio. Que agora já deu certo, me roubou o bombom, gente. Atrapalhação. Então, essa é uma novidade, Léo. Mesmo que a gente restitua, como a gente pagou, a gente consegue fazer a doação. Você tem que ir lá na aba certa, que o Júlio vai contar pra gente. O Del tá dizendo, teve um ano que paguei, mas destinei muito pouco. Eu prefiro parcelar e destinar tem que ser à vista. Bom, então é uma questão também. Uai, o Júlio não está conseguindo participar. Por que será? Aqui tá dizendo que tá ok para mim, porque às vezes tem aquela coisa de atualização do aplicativo. Vamos ver se o Júlio consegue. Então, o que acontece quando você tem... Aí, Júlio, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Vai ter que ser com o celular em pé, senão fica Tem que ser esquisito, em você vai ficar pé? de lado. Aí. Sim, tá bom? Ótimo, ótimo, perfeito. Tá ótimo. Que bom te receber, Júlio. Obrigada de você ter vindo. E eu acho que a gente já começa com uma dúvida de cara. O Léo tá falando aí, eu não doei porque esse ano eu restituí. E acho que essa é a grande questão, né? Restituindo também a gente consegue doar, porque a gente já pagou. O que acontece quando a gente restitui é que a gente tem uma parte de volta porque pagamos a mais. Mas a gente já pagou e a gente consegue doar do mesmo jeito. Então, explica como é que faz isso. Tem um certo desembolso aí, tem uma coisa um pouco diferente. Mas como é que faz? Explica pra gente, por favor. Já começa com a dúvida. É que, na verdade, assim, o que a gente pode destinar é em relação ao imposto devido. O imposto devido é aquele imposto que nós deveríamos ter pago para ficar em dia com a Receita Federal, vamos dizer assim, com o imposto de renda, né? É que normalmente durante o ano, principalmente os assalariados, acabam pagando mais imposto de renda do que é preciso. Então, por exemplo, ele tem um imposto devido de 20 mil, só que ele acabou tendo retido na fonte 22 mil, por exemplo. Né? Então, nesse caso, o que ele pode destinar é os 6% do imposto devido, que que daria, vamos dizer, 6% do 20 mil, que daria 1.200. É isso que ele vai poder destinar. Então, em vez de ele receber 2 mil de restituição, ele passa a receber 3.200 de restituição. O valor que ele destinar é adicionado ao valor da restituição que ele já teria direito, mesmo que não tivesse feito a destinação.
Isso, e aí, uma coisa, aproveitando, né? Uma coisa que a gente estava conversando ontem é que esses, vamos dizer, esses 1.200 que já foram tirados da minha conta, eu preciso emitir uma DARF recolher esses 1.200 agora, na data que eu tiver que entregar. Alterou a data no fim das contas, Júlio? Na verdade, já teve uma alteração da Câmara, né, do Senado, depois teve uma alteração, então vai ter que retornar para a Câmara para aprovar. Então, Sim. por enquanto, não está garantido assim, mas é bem provável, pelo jeito que será mesmo prorrogado, né? Para 30 de julho, é isso? Do 7, né? Essa aqui é a previsão. Tá. Então, lá no dia 30, então eu faço a minha declaração hoje, lá no dia 30, eu vou fazer a destinação, eu pago nesse exemplo que estamos usando, R$ 1.200, então eu vou ter que desembolsar R$ 1.200, que é o valor máximo que eu posso doar, mas eu posso doar menos também, não? Eu posso decidir doar, sei lá, R$ 200. Sim, esse é o limite, né? No máximo 6%, isto é, no máximo 3% para o Conselho da Criança, o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente e 3% para o Fundo Municipal do Idoso. Tá. Isso aí, na própria declaração, daqui a pouco nós podemos falar, tem uma ficha própria para fazer isso, então é bem explicativo, é bem tranquilo para fazer. Tá, então eu não vou fazer uma guia de 1.200, eu tenho que fazer uma de 600, outra de 600. No caso de ter um depósito para o idoso e um para a criança e adolescente, fariam duas, exatamente. Tá, entendi. Então eu tenho que desembolsar isso para depois eu receber isso como restituição. O que você estava me falando ontem é que isso retorna com taxa Selic. Tem a correção que é mais alto, né, que um rendimento de poupança. Sim, a partir de abril, vamos dizer assim, já começa a corrigir. A pessoa recebe a restituição, por exemplo, lá em agosto, setembro, ela vem corrigida mensalmente pela taxa Selic. A partir da data que eu faço a declaração, é isso? A partir do 31 de julho? A correção que existe pela taxa Selic é a partir do vencimento normalmente seria dia 30 de abril, né? Agora nós temos a expectativa que vá para 31 de 7, então a correção seria a partir de 31 de 7, né? Entendi. Agora, é bom já observar também que para as pessoas que têm imposto a pagar, uma boa quantidade de pessoas, durante o ano, ela não recolhe o total de imposto necessário a alcançar o imposto devido. Então, por exemplo, o imposto devido dela era 20 mil, só que durante o ano foi recolhido apenas 18 mil. Então, essa pessoa ainda tem que pagar R$ 2.000, né, que dá o imposto a pagar, que ela apura lá, imposto a pagar, que ela pode dividir em cotas, né? Então, essa pessoa, sim, olha que interessante, ela teria que pagar mais 2 mil. Mas olha que o benefício, como fica interessante. Como ela pode destinar 6% do imposto devido, então ela pode destinar até R$ 1.200, certo? Sim. Então, se ela fizer a destinação dos 1.200, o imposto a pagar dela, na própria declaração, que era para ser 2 mil, já cai para 800. Então, na verdade, ela vai desembolsar os 800 para pagar o imposto de renda e 1.200 para fazer o depósito para o fundo da criança e adolescente e para o fundo do idoso. Então, esse não tem desembolso maior nenhum. Né? O benefício maior é para essa pessoa, mas para a gente, às vezes, vale para fazer uma boa ação por um lado e uma destinação de forma que o dinheiro fique na cidade, né, Júlio? Porque aí você tem uma forma de saber exatamente onde esse dinheiro está e controlar um pouco melhor. É essa a ideia, né? Exatamente. Você vai deixar integralmente esse 6% do seu imposto vai ficar aqui, né? Então, é um benefício, você vai aplicar em crianças, adolescentes, da sua própria cidade, só tem vantagens, né? E particularmente nesse ano que nós estamos vendo aí as entidades literalmente faltando recursos mesmo, né? Até para comprar alimentos, para pagar funcionários, né? E as famílias também, muitas delas empobrecidas, principalmente essas que utilizam essas creches, os asilos, né? Então, nós temos aqui Ribeirão Preto é uma cidade que felizmente tem um potencial grande na questão do imposto de renda, né? Nós temos um potencial muito grande para destinar. Infelizmente, pouquíssimas pessoas, né, cerca de 700, 800 pessoas físicas aqui de Ribeirão Preto têm feito essa destinação nesses últimos anos.
né? Ao passo que nós temos mais de 30 mil que poderiam estar fazendo essa destinação, né? Eu joguei nos stories, acho que não chegou para muita gente, mas enfim, eu joguei nos meus stories lá uma pesquisazinha e um dos alunos que respondeu ficou espantado com a quantidade de. Com a diferença entre o que poderia ser arrecadado e o que de fato é arrecadado, que eu acho que, por um lado, é em razão de desconhecimento e, ou, por outro lado, em razão de. A gente estava comentando ontem, eu tive uma outra pessoa que entrou em contato que falou do contador, que o próprio contador disse que aumenta a chance de cair na malha fina. Então, fala um pouquinho da história da malha fina. Quem é que cai na malha fina? Porque eu acho que tem uma outra coisa também. Se você está fazendo tudo certinho, a chance de você cair na malha fina é zero, né? Então, fala um pouquinho da história de como é que é, quem que cai na malha fina. Conta essa história para a gente. Como é que funciona isso? Tá, a Receita tem lá o sistema informatizado, né, que pega informações de terceiros, né, de fontes pagadoras, de médicos, de hospitais, né, de planos de saúde, das administradoras de imóveis que pagam aluguéis. Então, tudo isso está no sistema da Receita. Então, quando a pessoa entrega a declaração e é verificado que por exemplo, ela não declarou um rendimento que uma fonte pagadora disse que pagou para ela. Então, essa pessoa fica na malha. Por quê? Em princípio, ela está omitindo esse rendimento. Então, ela está na malha. Ou então, ela disse que pagou para um determinado médico um determinado valor. Só que esse médico, por exemplo, não informou para a Receita que recebeu dela esse valor. Então, essa pessoa cai na malha, entendeu? Agora, então a Receita Federal, ela vai recebendo essas informações de terceiros e vai lançando no seu sistema, tá certo? Até que chega um momento em que tá todas essas informações e a pessoa está na malha, então ela vai ter que resolver. Nós podemos até depois falar as situações que ela pode, para poder sair dessa malha, o que ela pode fazer, né? Mas, enfim, o que acontece é que logo assim no começo, por exemplo, agora no mês de março, começo do mês de abril, às vezes a Receita Federal ainda não processou todas as informações que recebeu de terceiros. Por exemplo, as informações que ela recebe dos conselhos da criança e adolescente, entendeu? Do conselho do idoso. Então, às vezes, demora alguns dias a mais para ela receber. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa entregou lá no comecinho a declaração, então ela vê que tem uma pendência, mas é porque ainda não foi checado pela Receita aquele recolhimento. Mas, todos nesses últimos 10 anos que nós temos essa sistemática informatizada, que é uma declaração que os conselhos apresentam para a Receita, então ninguém mais fica na malha por causa disso. Ele pode até no dia que ele encaminhar sair essa observação, porque ainda a Receita não analisou todas as informações encaminhadas pelos conselhos. Mas quando chega no mês de maio, junho, que é quando serão feitas as restituições, por exemplo, as pessoas já estão livres da malha, entendeu? Um contador que fala isso, não sei, vamos dizer assim, é uma palavra forte, mas é por ignorância ou por preguiça de querer fazer algum serviço, né, para o seu cliente, né? Então, ele, com medo, ele prefere arriscar e ele não quer fazer nada, então ele tem medo por ignorância, entendeu? Aqui nós temos a Casa do Contabilista, que congrega, né, que agrega a maioria dos contabilistas aqui, e ela vive divulgando isso para os contadores, para os contabilistas, né, incentivando que eles participem desse processo, né? Eles reconhecendo a necessidade que nossas crianças e os idosos têm, eles há muitos anos vêm se envolvendo com isso, a entidade. Mas tem muitos contadores que ficam, né, que trabalham o dia inteiro, nem olham para esses outros tipos de informações, não quer outro tipo de atividade. Mas, por outro lado, nós temos vários contadores que fazem listam dezenas de contribuintes, entram em contato com o contribuinte e falam, vamos fazer a destinação. O cara topa. Ou então tem alguns que falam para mim que eu já coloco para ele destinar, o cara nem pergunta o que é, porque acaba não dá problema, entendeu? Não tem problema nenhum. Principalmente, vamos dizer, e porque no caso dessa destinação que nós fazemos diretamente na declaração,
Essa aí, quando você faz a declaração diretamente, a destinação diretamente da declaração, você vai escolher o fundo municipal que você quer, vai colocar o CNPJ, né? E vai fazer o recolhimento através de um DARF. Você vai pagar na conta bancária, quase como se fosse um imposto que você vai pagar. Só que tem o código próprio, um código, né, que é para criança e adolescente, um código que é para o fundo do idoso. Esse depósito que você faz cai direto na conta do Tesouro Nacional, vinculado ao CNPJ desse fundo. Então, o Tesouro Nacional repassa diretamente para os fundos para que eles distribuam para as entidades que têm projetos aprovados no fundo do idoso e no fundo da criança e adolescente. Né? Aí tem uma então, coisa... Quando eu quiser fazer essa destinação, eu tenho que pagar esse imposto devido à vista, eu não posso parcelar, é isso? Não, o imposto devido, ele pode ser parcelado. O imposto devido, ele pode ser parcelado. A destinação que não pode. Essa destinação que você faz diretamente na declaração é que esse valor tem que ser integralmente recolhido até a data do vencimento da primeira cota ou cota única, que por enquanto está para 30 de abril, mas deve ser prorrogada, né? Tá, entendi. Então, faz esse pagamento. E se eu tenho só o valor a restituir, eu posso decidir doar, sei lá, R$200, eu recolho esses R$200 e isso se inclui diretamente na minha restituição, aumenta o valor da minha restituição. Então, é como se eu estivesse fazendo um empréstimo, vamos dizer. Eu coloco ali, eu recebo depois de volta com atualizado pela Selic. Exatamente, é isso mesmo. Tá ótimo. É interessante observar também que esse imposto que nós estamos falando agora, que nós vamos destinar diretamente na declaração, ele é relativo ao ano calendário de 2020. Isso. São rendimentos que nós recebemos no ano calendário de 2020 que vão gerar esse imposto devido, não é isso? Por que eu estou já fazendo essa observação? Porque além desses cerca de 40 milhões que nós temos do ano calendário 2020, que nós já podemos agora, né, destinar através do DARF, né, diretamente da declaração, nós temos também a possibilidade, uma possibilidade que é diferente, que é desde janeiro agora de 2021 até 29 de dezembro, nós já podemos antecipar a destinação relativa ao imposto de renda do exercício 2022, que é deste ano calendário 2021. Então, tem muita gente que já faz isso, já faz uma antecipação. E como que é feita essa antecipação? É um depósito que é feito na conta corrente do Conselho. Um depósito na conta corrente bancária do Conselho. Chega mais rápido, vamos dizer, para o Conselho, chega mais rápido. Então, assim, eu já sei que eu vou pagar imposto ano que vem, eu antecipo, isso é uma forma até de eu parcelar, vamos dizer, eu antecipo, isso eu posso ir fazendo depósitos menores na conta do Conselho. A Silvia mostrou pra gente, mostrou assim, só falou, entra na página do Conselho, lá emite a guia direto pela página do Conselho, né? Exatamente. Então se a gente fizer, olha que análise interessante, na verdade, nós temos praticamente aqui em Ribeirão Preto, este ano aqui, nós temos mais de 80 milhões que nós, pessoas físicas, nós 30 mil, poderíamos estar destinando aqui para os idosos e para aqueles adolescentes. São mais de 80 milhões, porque são 40 milhões do ano calendário 2020 e 42, talvez, milhões agora deste ano calendário 2021, que a gente faria diretamente na conta do Conselho, aquele depósito, né? E depois, na declaração do ano que vem, tem um lugar próprio para a gente anotar essa destinação, essa doação que nós fizemos, né? Tá, que ela foi feita de forma antecipada. Entendi. Então, é um bom dinheiro, é uma boa forma de aplicar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu moro em Ribeirão Preto, mas tenho origem em São Carlos. Eu posso decidir se eu quero doar para o CNDCA daqui ou de lá, ou ele está vinculado à cidade onde eu estou? Não, você pode destinar para qualquer conselho de qualquer município. Inclusive, pode destinar também, existem os conselhos estaduais, os conselhos municipais e o Conselho Federal. Então, você tem essas três opções. Na própria declaração de imposto de renda,
na ficha de destinação, você vai ter essas opções para procurar município, estado ou da União. Então, daí você escolhe lá, escolhe o nome da cidade e coloca. Então, você pode destinar para qualquer local. Eu também era de São Carlos. Estudei lá, morei lá e vim para Ribeirão. Destino para Ribeirão e, às vezes, já destinei para São Carlos também e para outros municípios que eu vejo que o pessoal se empenha muito. Tem muitos municípios, né? Jabuticabal, Bebedouro, são exemplos, que às vezes a reunião do conselho lá era feita em quadra, porque não cabia muita gente para assistir, entendeu? Então, Tá. são cidades que, em algumas épocas, o pessoal fica muito entrosado nessa questão, né? Quem Aham. vivencia uma creche ou um asilo não tem jeito de parar de destinar. Eu procuro destinar até o último centavo desse meu 6% na declaração, entendeu? Por quê? Não tem sentido, né? A melhor aplicação que nós podemos fazer, acho que é em crianças, né, e adolescentes, e também em idosos, né? E ainda na nossa cidade, que é coisa melhor que isso, porque nós podemos até depois acompanhar essa aplicação, né? Olha, eu quero saber o que foi feito, tal, né? Eu acho interessante essa necessidade que a gente precisa criar nas pessoas de se empenharem mais na cidade onde estão, aqui né, na cidade onde você está, porque é na cidade onde as coisas acontecem e você conseguindo melhorar isso, você tira as pessoas, por exemplo, debaixo da ponte, né? Eu moro aqui agora entre dois viadutos e tem 4 pessoas morando, cada uma do lado do viaduto. É muito assustador ver isso, né? Você sai de Uhum. casa e você topa com isso toda vez. A gente topa com isso. É muito triste, né? Criança no semáforo. A gente tem como melhorar isso se a gente Sim, aplicar esse dinheiro de uma forma mais adequada. Ali, né? Aplicar esse dinheiro ali. Então, é uma forma sim. de se Não, fazer isso, né? há uns 3 ou 4 anos, a pessoa que era presidente do Conselho da Criança e Adolescente, numa reunião do Conselho, ela disse que se ela tivesse, naquela época, 8 milhões de reais, ela poderia atender 100% de todos os projetos. Na época, tinha 80 entidades vinculadas, todas com projetos para aplicar em crianças, né? Para melhorar o bem-estar, né? A alimentação, um monte de coisa. E enfim, mas na época ela conseguia 1,8 milhão, 2 milhões. E Tá. agora nós temos esse potencial enorme aí, vamos correr atrás. A ideia é vamos tentar fazer isso funcionar, né? Você consegue mostrar onde que coloca isso na guia pra gente? Você consegue me mostrar no programa onde colocar? Então, mas como assim? Só se você fala eu virar o celular assim para Será? filmar? Será que dá para virar o celular? Ou se você clicar embaixo, você consegue virar para a câmera. Você está com a câmera de frente, talvez você consiga virar com a câmera de costas, não sei. Ou vira o celular, enfim. Ou descreve para a gente a guia, para a gente Sim, ter uma noção eu de faço, onde que eu eu faço até vou uma. para fazer isso na minha declaração. Tá. Como é que é? Essa destinação, vamos falar da destinação diretamente na declaração, que essa que é a Isso, que mais é o que tem, importante o que está mais nesse na mão, momento. é. Mais para frente, nós falamos, uma outra ocasião, nós explicamos passo a passo a outra, né? Boa, boa, boa. Então, como que é? A declaração do Conselho de Pessoa Física, ela é composta por fichas. Tem uma ficha que é identificação do contribuinte, né? Outra Isso. ficha, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e assim vai. Ficha dependentes. Daí ele vai descendo naquele menu vertical que tem, até ele chegar numa ficha que chama doações diretamente na declaração. Essa que é a ficha. Mas o ideal é ele preencher essa ficha depois que ele preencheu todas as outras. Ele já colocou os rendimentos que ele teve, os pagamentos, que são deduções legais, que a gente fala, né, que ele teve. Por quê? Porque daí o programa já vai ter apurado qual que é o imposto devido dele. Então, quando ele entrar nessa ficha que chama doações diretamente na declaração, quando ele clicar lá, ele clica, vai dar a opção para ele destinar ou para o fundo do idoso ou para o fundo da criança e adolescente. E Deixa eu fazer nessa. uma outra questão. É só quem faz na forma completa. Quem faz na forma simplificada não consegue. Tem um jeito, porque na forma simplificada, às vezes, isso me dá um desconto maior e não tem nada de errado nisso, né? Tem muita gente que acha que está fazendo alguma coisa de errado quando escolhe o simplificado e tem um desconto maior. Não tem nada de errado.
Então, acho que isso é uma coisa para dizer. Mas tem um jeito de eu conseguir o mesmo desconto fazendo no completo para poder doar ou não tem isso? Então, o que é esse desconto simplificado que a gente fala? É um desconto equivalente a 20% dos seus rendimentos. Então, por exemplo, a pessoa ganhou 70 mil reais durante o ano. Ela pode deduzir, por esse desconto simplificado, 14 mil reais, sem precisar comprovar nenhuma dedução. Então, essa é uma opção que a lei dá para a pessoa, né, pagar menos imposto, vamos dizer assim, quem não tem despesas médicas. Antigamente existia dois formulários, um formulário para declaração simplificada e um formulário para declaração completa. Hoje é o mesmo formulário que usa. As pessoas antigas já estão quase na fila para tomar vacina, né, Júlia? As pessoas que passaram por isso estão quase chegando lá na vacina. Exatamente, exatamente. Então, hoje é o mesmo, você vai preenchendo e na hora que você acaba de preencher, no menu vertical, no canto esquerdo, assim, inferior, ele te dá a opção. Você olha lá, tem a opção por deduções legais e a outra, por desconto simplificado. Então, ali aparece até o valor. Por esse caminho, o seu imposto a pagar é tanto. Por este, o seu imposto a pagar é tanto. A pessoa vai optar pela que dá a menor, né, o menor imposto a pagar. E não tem nada de errado. Isso que é muito... Ou vai Porque optar... tem muita gente que tem medo, Júlia. As pessoas morrem de medo do fisco. Mas isso aí é uma coisa totalmente legal, né? Essa é a previsão legal. Ou então ela vai optar pela que dá maior restituição para ela. Esse que é o caminho, né? Mas então, voltando, a pessoa, quando ela acabar de preencher, ela já vai ter até uma primeira visão, vamos dizer assim, de qual seria o imposto devido dela, né? Se é restituição, imposto a pagar, daí sim ela entra na ficha doações diretamente na declaração, porque ali vai aparecer quanto que ela pode destinar. Porque, como nós já falamos, ela pode destinar 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança e adolescente. Então, nesse quadro, doações diretamente na declaração, já vai aparecer esse valor. Então, ali ele escolhe o valor máximo que ela pode destinar, né, com benefício fiscal. É claro que se a pessoa quiser destinar mais, ela pode. Só que não tem o benefício fiscal, só isso, né? O benefício é limitado. Mas é importante dizer, eu posso mandar mais Pode. ainda ali dentro, eu posso fazer isso. Sim, o dinheiro vai lá para o fundo da criança e adolescente ou para o fundo do idoso. Então, enfim, ela preenche esse quadro, essa ficha que nós chamamos, né, no final. Doações diretamente da declaração, pronto. O que ela vai fazer na sequência? Apenas imprimir o DARF. Também no menu aqui tem impressão de DARF. Se ela tiver imposto a pagar, ela vai imprimir o DARF do imposto e também vai imprimir o DARF da destinação ou da doação. Tem gente que chama de doação, tem gente que chama de destinação, né? Então ela vai imprimir esse DARF e fazer o recolhimento, né? Deixa eu só dizer o que é DARF. DARF é o nome da guia. O DARF é documento de arrecadação, né? DARF é documento de arrecadações federais. Essa é a sigla, né? Então é o que ele vai poder imprimir para fazer o recolhimento bancário, né? Tá. Então, quer dizer, então o processamento é muito simples. O que ela tem que fazer? Colocar na ficha doações diretamente da declaração, né? Pôr o valor, depois preencher esse DARF, né? Basicamente é isso que ela vai fazer. Não precisa fazer mais nada. Tá. Quer dizer, então o processo é muito simples, não tem erro, não tem jeito de dar errado isso aí, né? Então, nós estamos aí para poder orientar enfim, quando alguém tiver alguma dúvida, né, na própria Receita, os próprios contabilistas, em geral, os contadores, eles estão aptos e têm interesse nisso também, como eu estava dizendo, a Casa Contabilista incentiva muito isso, né? Uhum. Mas assim mesmo, tem gente que é uma mistura de preguiça, né, com medo, sem desconhecimento, né? Porque é uma guia a mais que eu vou ter que preencher, né? Eu vou ter que voluntariamente ir lá numa guia, mas não é nada tão complicado assim. É algo simples de se fazer, dá para fazer. Beleza. Você estava me falando uma questão da pandemia, um reflexo da pandemia
na declaração de imposto de renda, que é um É, jeito de pegar, talvez, quem tenha recebido de maneira equivocada, né? Vamos aproveitar isso e trazer a pandemia para o nosso contexto aí, além das doações que são super necessárias nesse momento de pandemia, é, essa coisa, essa diferença que tem na declaração desse ano sobre isso. tá certo. O que eu comentei com você foi que nós temos aquelas 6 ou 7 situações que obrigam a pessoa a apresentar a declaração de imposto de renda, elas não mudaram. Os valores continuam os mesmos, né? Quem ganhou mais do que R$ 28.559,70 é obrigado a declarar. Quem tem patrimônio acima de R$ 300.000, né? Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil é obrigado a declarar. Quem teve ganho de capital na venda de um imóvel, por exemplo, é obrigado a declarar, né? Enfim, quem retornou à condição Uma de coisinha, residente... aplicação financeira. Meus alunos fazem muito essa brincadeira, vamos dizer, de aplicação financeira, aplicar em bolsa. O simples fato de aplicar, você é obrigado a declarar, não? Na verdade é o seguinte, pelo fato só da pessoa ter realizado operações em bolsa, só dela ter comprado, já obriga ela a apresentar a declaração. Só dela ter comprado, não precisa nem ter vendido, tá? Tá. Mas, enfim, mais uma situação que obriga a declarar. Esse então, é um tema relevante para a gente falar aqui, porque como tem muitos dos alunos da Faculdade de Economia que eles entram na bolsa, às vezes com valores baixos até, mas para aprender a lidar na bolsa, eles têm que saber que eles precisam declarar, mesmo que seja, sei lá, R$ 50 que você tenha comprado em ações. É isso, sim, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Muitas vezes nem vai ter imposto para pagar nada, é apenas uma informação que é colocada na declaração. Mas, enfim, como eu estava dizendo no começo, as situações que obrigam a pessoa a declarar são os mesmos valores desses últimos 5 ou 6 anos até. Mas nós temos mais uma condição esse ano. Esse ano apareceu mais uma, que é essa que eu observei com você, que é interessante a gente citar. Por quê? Qual que é a novidade? É o beneficiário, né, do auxílio emergencial, se ele ou algum dependente da declaração dele recebeu mais do que R$ 22.847, você vê que é um valor menor. Essa pessoa ela está obrigada, além de ter que declarar esse rendimento, ela é obrigada a devolver esse rendimento, se ela tiver como dependente de alguma pessoa, entendeu? Então, seu filho, você recebeu, por exemplo, 25 mil, seu filho recebeu nada de outros rendimentos, mas recebeu o auxílio emergencial. Se ele entrar na sua declaração, você tem que devolver esse auxílio emergencial. E a própria declaração, através na verdade, assim, é como se o Ministério da Economia, a Receita Federal, estivesse colaborando, ajudando o Ministério da Cidadania a receber de volta esses recursos. A pessoa vai poder, através de um DARF também, fazer essa devolução para o Ministério da Cidadania, tá? É uma coisa interessante porque nós temos no Brasil cerca de 3 milhões de pessoas, a Receita Federal detectou, que receberam o auxílio emergencial e também têm rendimentos recebidos de outras fontes, rendimentos tributáveis, né, superiores a esse 22.847. Então, são cerca de 3 milhões de pessoas. Tá, que pode ser gente que recebeu de maneira fraudulenta, que estava falando que não tinha como devolver esse dinheiro. Pode ser esse tipo de situação, é isso? Pode ser situação que era até errado ter recebido, mas pode ser até a situação correta, né? Certo. Mas o pessoal que estava alegando que não tinha como devolver, agora tem. Sim, essa é uma opção de devolver. Agora, tem gente, por exemplo, fala que não recebeu. Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa, né? Dizendo, olha, eu fui fazer a minha declaração, porque é interessante a gente citar como é que é essa sistemática. É assim, você faz a sua declaração, coloca lá o seu dependente, né? Quando você transmite a sua declaração para a Receita, aí que existe um batimento com os computadores da Receita e do Ministério da Cidadania,
e é detectado que um dos dependentes, por exemplo, ou o titular, recebeu o auxílio emergencial. Então, nesse momento que você encaminha a declaração, é que fica gravado no seu programa, né, juntamente com o seu recibo de entrega, fica gravado que você precisa fazer essa devolução através de um DARF. É nesse momento que fica gravado. Tá? E é interessante até observar que muitas vezes, é uma dica aqui, né? Ninguém é obrigado a colocar uma pessoa como dependente dela. É interessante ela analisar se vale a pena ou não ela colocar uma pessoa como dependente, principalmente se essa pessoa tiver rendimento, não é? Então ela tem que fazer essa análise. Então, num caso desse, que a pessoa, né, às vezes a pessoa nem sabia, teve um outro caso que a pessoa nem sabia que o filho tinha recebido esse auxílio. O filho conseguiu, mas nem tinha falado para o pai. Né? Então, o que esse pai pode fazer? É uma opção dele. Ele pode até retificar sua declaração, tirar o filho como dependente. Pelo menos esse DARF, daí ele encaminha novamente essa declaração retificadora, sem o filho como dependente, esse DARF será cancelado, entendeu? Isso é uma coisa que eu descobri não faz muito tempo também. Então, vamos lá, eu faço a minha declaração hoje e eu envio. Aí eu falo, putz, errei, fiz alguma coisa errada. Eu posso, até o prazo final de entregar, mandar uma retificadora, acho que até depois disso, né? Mando uma retificadora e altero as informações. Porque são duas obrigações. Uma obrigação é pagar o imposto, caso haja, e outra obrigação é entregar a declaração. A gente estava falando, por exemplo, a pessoa que aplica na bolsa, ela tem a obrigação de entregar a declaração, mesmo que ela não tenha nada a pagar. Então, são duas obrigações. Se eu não entrego a declaração, eu pago uma multa de R$ 165 e alguma coisa, né? Então, são duas obrigações que... Isso, olha lá. Então, são duas obrigações que eu tenho a fazer. Então, no caso, eu posso, sei lá, não deu tempo de eu fazer. Eu entrego uma declaração sem nada e depois eu faço uma retificadora para eu não pagar a multa, né? Então, dá para a gente fazer a retificadora, é isso, né? A pessoa sempre pode entregar uma declaração retificadora, mesmo que seja 6 meses, 1 ano depois, 2 anos depois, 4 anos depois, né? Enquanto não passar os 5 anos, né? Que é o prazo máximo, né? Daí prescreve todos esses direitos, né? Então, até enquanto não prescrever, que seria até o 5º ano, ele pode retificar. Ele só não pode retificar depois que ele recebeu uma intimação da Receita Federal relativo àquilo. Tá. Então, por isso que vale a pena aqui até uma observação. As pessoas, elas devem ter uma prática de consultar o processamento da sua declaração. Logo que você entrega a sua declaração, depois de alguns dias, você pode acompanhar o processamento e ver se ela está na malha. Se ela está na malha, dá para você ver por que ela está na malha, qual que é a razão da pendência. Lá vai dizer, a empresa tal, CNPJ tal, disse que pagou tanto para você. Daí a pessoa pode, ela automaticamente retificar a sua declaração, colocar aquele rendimento, encaminha novamente. É claro que o imposto dela vai aumentar, mas ela vai pagar essa diferença com a multa que a gente chama multa de mora, que é uma multa menor, é uma multa de apenas, vamos dizer assim, né, 20%. É pesado, mas, né, na verdade, essa multa por atraso, assim, ela é 1% ao mês de atraso, entendeu? Ela é 1% por mês de atraso. Mas, enfim, é limitada, ao passo, limitada a 20%. A multa é mais alta. Agora, se ela não fizer nada e a Receita que intimar, olha, você deixou de recolher tal valor, então essa multa, aí sim, já é de 75%. Tá, então vale a pena. É a chamada multa de ofício, né? Que é aplicada pela fiscalização. Então, por isso que é interessante a pessoa entrar no site da Receita. Lá nós temos o ECAC. CAC é o Centro de Atendimento ao Contribuinte. O E é porque é virtual. Então, a pessoa pode tirar a senha dela, que a gente chama de código de acesso. Nossa, é difícil esse negócio, Ju, pelo amor de Deus. Dá um trabalhão desse ECAC, mas enfim. Então, a pessoa entrando no site da Receita, ela já procura lá o ECAC, né? E lá já tem as indicações de como tirar o código de acesso, por exemplo. Porque, na verdade, ele é bem simples. O que você precisa? A sua data de nascimento e o número do recibo das suas últimas 2 declarações. É isso que precisa.
para tirar o código de acesso. Com o código de acesso, nossa, você faz tudo, você tira a cópia da sua declaração que você tem lá, enfim, retifica a sua declaração, pode fazer o que você quiser, entendeu? Tá. Até vou citar mais uma novidade que tem, que a partir desse ano, é aquela conta que você tem através do gov.br, essa nova modalidade que tem de acesso do governo federal, para você, por exemplo, ter a sua carteira de motorista, para você ter o título de eleitor, tudo virtual. Sabe, a conta gov.br é um aplicativo, isso existe desde 2017, que iniciou essa plataforma de cidadania digital, que é o nome. Começou lá em 2017. Eu acho que a gente chama baixar da carteira de motorista, é a mesma da carteira de motorista? .gov.br, né? E tivemos problemas. O gov.br, por que eu estou dizendo isso? Porque ali é uma outra opção para a pessoa também ter acesso a todos os dados dela, que tem tanto na Receita como em qualquer ministério do governo federal. Ficou uma conta única, a pessoa não precisa ter hoje mais uma senha para entrar no tal ministério, uma senha para entrar na outra, né, da Receita Federal, uma senha para o Ministério da Educação. Vai ser essa conta única, que já estamos com 97 milhões de pessoas que têm essa conta gov.br. E nessa conta, a pessoa ela pode fazer chama duplo fator de autenticação, que você, além de tirar foto, né, com o celular, você tira foto, ela compara com a sua carteira de motorista, com o título de eleitor, vai poder ter o selo prata ou ouro, que te dá acesso a um monte de coisa. Na Receita Federal, praticamente tudo você pode fazer através com essa nova modalidade de acesso. Tá, que bom saber. Eu vi a hora que eu fui baixar, eu fui olhar agora para baixar o programa, que eu não baixei, nem baixei o programa ainda, né? Mas fui olhar para baixar o programa agora, a possibilidade dos aplicativos. Então, o café! Acho que talvez o futuro vá colocar isso como um aplicativo, já com todos os dados lá, eu só confiro, né? Eu acho que vai ser mais simples, né? Porque falando de imposto, a declaração, é estranho a gente dizer, mas a declaração sou eu declarando para o Estado quanto que eu, entre muitas aspas, quero pagar de imposto, né? Então, é eu declarando para o Estado, então não é o contrário. Me parece que as coisas estão começando a vir mais do governo agora, né? Mais automatizadas. Então, isso vai acabar facilitando para a gente e dificultando para os contabilistas, porque aí eles vão acabar perdendo o trabalho, né, Júlio? Eu mesma, passei a fazer a minha declaração mais recentemente, depois que começou essa coisa de baixar o programa. É muito mais fácil, né? Para uma pessoa que não tem tanto rendimento, não tem tanta complicação, fica bem fácil de fazer, né? Sim, sim. A cada ano está facilitando mais, né? Você pode fazer hoje pelo seu celular, por exemplo, já dá para fazer. Você baixa um aplicativo, chama Meu Imposto de Renda, a pessoa faz pelo celular. Então, na verdade, tem se facilitado, né? A expectativa é de 34 milhões de pessoas entregarem a declaração. Hoje, nós já estamos com... Ribeirão Preto, nós estamos com 55 mil pessoas que já entregaram. E de quantas que precisa entregar? Uma expectativa aí de umas 190 mil, mais ou menos. Bastante até. Está no começo, né? Bastante até. Já no Brasil já está com 12 milhões, uma expectativa de 34 milhões e 500 mil declarações a serem entregues. Tá. É bastante gente. O pessoal já tá adiantado. Eu que estou atrasada, mas enfim. Vamos correr atrás dessa declaração para fazer aí. Tem que correr atrás, né, Júlio? E outra coisa, será que dá para retificar para fazer a doação? Acho que dá, não? Então, essa destinação, a destinação diretamente da declaração, se você retificar antes do vencimento do prazo, dá para fazer. Né? Agora, se for lá depois do prazo de entrega, daí não tem mais jeito. Não, mas é bom que as pessoas saibam, tipo, eu já entreguei e tal. Não, dá para ainda você
fazer uma retificadora. É simples de fazer a retificadora, né? Fazer. Faz a retificadora e doa também. Dá pra, olha como que é destina, simples. A pessoa vai abrir a própria declaração que ela já apresentou e vai clicar bem na primeira página, chama Informações, né, do contribuinte. Ela vai clicar, essa declaração é retificadora, ela vai pôr sim. Tá. Daí ele pede o número da última da declaração que ele já entregou, o número do recibo. E aí ele vai, altera o que ele tem que alterar e envia novamente. Então, a retificadora é muito simples de fazer mesmo, também. Porque aí você só altera aquele pedacinho que você quer mudar. Que você quer mudar, exatamente. Perfeito, perfeito. Nossa, Júlia, acho que foi muito instrutivo aqui para a gente. Eu vou te convidar mais vezes se tiver mais dúvidas sobre imposto de renda especificamente. E fica aquele convite para a gente ajustar para você ir lá para a minha aula para conversar com os meus alunos. Renovo aí o convite. Então. Claro, aqui, porque cortou um pouquinho. Ah, tá. Ué, às vezes dá alguma falha. Quero te agradecer, então, Júlio. Obrigada mesmo por estar aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor para mim, pelo menos, acho que para as pessoas também. E renovar o convite para você vir lá falar com os meus alunos durante o semestre. Cortou de novo, ligaram de novo. Ligaram de novo, o pessoal está a fim de falar com você. Mas então, a gente já está. Obrigadão, Júlio. A gente se fala, então, a gente se encontra aí lá para as aulas, combinado. Tá certo, nós que agradecemos. Obrigado. Obrigadão, até mais. Para todos. Tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigadão.